Olá, muito bem-vindo à live. Se você está vendo o replay dessa live, seja pelo meu canal do YouTube ou do Facebook, não esquece de me acompanhar no meu Instagram, tá? Porque lá é onde eu faço sempre as lives e respondo a todas as perguntas aqui de quem entra ao vivo para falar comigo. E lá também no meu Instagram é o melhor lugar para que você fale diretamente comigo através do direct. Então, se você tem alguma dúvida, quer falar comigo algum assunto, é só me mandar um direct lá pelo meu Instagram, e o meu Instagram é @investidoruberoficial, tá? Então, não deixa de me seguir no Instagram, que lá é o melhor lugar, tá bom? Para você ter esse contato comigo aí. Outra coisa que eu queria falar antes de começar essa live é que dia 6 agora de abril vai começar a Semana do Carro Rentável, né? Nessa Semana do Carro Rentável, primeiro, é um evento 100% online e gratuito, tá? Onde eu falo tudo, né, bem detalhadamente sobre esse investimento de locação de carro para motorista de aplicativo. Eu dou todos os detalhes, falo, é um lugar onde eu vou abordar o máximo que eu consigo sobre esse assunto de locação de carro para motorista de aplicativo. Vai ser um evento 100% online e gratuito, e para você participar é só você se inscrever entrando no site investidoruber.com.br, tá? Vai lá, faz sua inscrição, e vai ser gratuito e vai começar agora no dia 6. Esses são os primeiros avisos que eu queria falar aqui antes de começar a live. Uma outra coisa também é o seguinte, tem muita gente me pedindo o modelo do contrato que eu uso, né, com os meus motoristas. E o modelo de contrato faz parte do meu programa de acompanhamento, que é o programa Investidor Uber, né? Nesse programa eu acompanho você desde o início, mesmo se você ainda não tiver nenhum carro, não comprou nenhum carro, vou te falar qual é o melhor carro para você já entrar nesse investimento da forma mais lucrativa possível, e depois continuo te acompanhando até quando você já tiver 5, 10, quantos carros você quiser alugados, né? Mas, e além disso, além desse acompanhamento, também forneço todo o material, contrato, checklist, enfim. Mas, por enquanto, as inscrições para o programa Investidor Uber estão fechadas, tá? Não dá para entrar agora. Eu vou abrir mais algumas vagas para o programa Investidor Uber depois da Semana do Carro Rentável. Então, se você quer participar também do programa, você tem que entrar, se cadastrar lá na Semana do Carro Rentável primeiro, tá bom? E quem tiver cadastrado por lá vai ter preferência, né, na hora que eu abrir essas vagas, né, essas novas vagas para essa nova turma do programa Investidor Uber, tá bom? Pessoal, quem estiver ao vivo aqui comigo pode ficar à vontade, é só me mandar as perguntas que tiver, daqui a pouquinho eu já leio o chat, tá? E fica à vontade que eu vou responder a todo mundo aí que me mandar pergunta, tá bom? Então, falei aqui sobre... bom dia a todo mundo aí que está entrando, bom dia Adriana, bom dia RH Nóbrega, bom dia pessoal. Então, vamos lá. Ó, uma pergunta que eu recebi por direct mais de uma vez essa semana é o seguinte: Rafael, como é que você estipula o perfil do motorista que você vai entregar o seu carro, né? Ou seja, como é que você escolhe o motorista que vai alugar o seu carro? E eu me baseio em alguns critérios, tá? Vamos lá, quais são os critérios que eu utilizo para escolher um motorista para alugar o meu carro, né? Primeiro, eu vejo há quanto tempo ele está cadastrado na Uber, tá? E por quê? Eu já vejo logo isso de cara, né? Porque a quanto mais tempo ele tiver cadastrado na Uber, mais experiente ele é. E também eu vejo o número de corridas que ele tem, né? Então, mais experiente ele é. E o que isso significa? Que ele vai ter mais chance, né, de saber dirigir e fazer dinheiro, e em consequência ele vai ter mais facilidade em fazer um valor suficiente para pagar o valor do aluguel e que seja suficiente para ele também, tá? Se o motorista ele é experiente, ele vai saber ali
o horário, qual é o melhor horário para ele dirigir, né? Ele vai saber ali o local, qual é o melhor local para dirigir também. Então ele vai saber fazer mais dinheiro. Então esse é um critério que eu acho muito importante. E como eu faço isso? Depois que eu anunciei meu carro, ele entrou em contato comigo, eu vou pedir para ele me enviar ali a foto, né, do login dele, da Uber, né, que aparece ali, do cadastro dele na Uber, né, que aparece quantas corridas ele tem, há quanto tempo ele é cadastrado, né, na plataforma. Tá? Então esse é o primeiro critério que eu uso. E outra coisa, se você parar para pensar, um motorista lá que está lá 2 anos, né, dirigindo pela Uber, já tem lá 3.000 corridas, um cara experiente. Um outro ponto positivo de você ter essa informação é o seguinte, que a probabilidade dele ser um motorista que realmente quer o carro para trabalhar pela Uber mesmo, realmente precisa daquele carro para fazer dinheiro, né, é muito maior, né, porque como ele já está dirigindo há muito tempo, como ele já está cadastrado há muito tempo, ele não é provavelmente aquela pessoa que vai pegar o seu carro para dirigir de vez em quando, para testar. Ele não é uma pessoa provavelmente que é desleixada, que, por exemplo, bebe, dirige. Não, porque ele já está ali cadastrado há muito tempo. Se ele fizesse isso, ele não estaria esse tempo todo cadastrado e dirigindo, né? Então, esse critério eu acho importante também por esse ponto, tá? Agora, eu só alugo o carro para quem tem 2 anos no mínimo, né, de Uber, para quem tem no mínimo 3.000 corridas? Não, tá? Eu dou preferência para quem está cadastrado há mais tempo e para quem tem esse número de corrida. Agora, se aparecer um motorista com esses outros critérios que eu vou falar, né, ainda, mas que tem outros critérios bons e que não tenha tanto tempo de cadastro, né, que seja cadastrado, sem ser cadastrado não, aí eu não alugo não, mas que não tenha tanta experiência assim, eu não vou deixar de alugar, tá? Eu vou ter ciência que eu vou ter que apertar mais ali, vou ter que ser mais rigoroso na questão do pagamento do aluguel, por ele não ser tão experiente, mas também se ele tiver lá os outros critérios que eu vou falar daqui a pouquinho, eu não vou deixar de alugar para ele, não só porque ele é inexperiente, não, tá bom? Pessoal, daqui a pouquinho eu vou ler o chat, já estou vendo aqui que tem algumas perguntas vindo. Quem quiser fazer pergunta, é só botar no chat aqui, que daqui a pouquinho eu vou ler e vou responder a todo mundo, tá bom? Então, seguinte, outro critério que eu uso para escolher um motorista para eu alugar o meu carro é o seguinte, é a idade, tá? Eu não gosto de entregar o meu carro para pessoas muito novas, tá? O que é uma pessoa muito nova? Cara, 18, 20, 25 anos para baixo, eu não gosto muito, porque eu já aluguei bastante carro para pessoas novas, né, entre 18 e 25 anos, e cara, pode ser coincidência ou não, mas a maioria nessa idade, eu não vou falar todos, claro, porque não dá para generalizar, mas a maioria, né, tem um pouco menos de cuidado, toma um pouco mais de multa, tá? Não, isso não é uma regra absoluta, não, claro, né? Não posso afirmar que todo mundo entre 18 e 25 anos vai ser imprudente, claro que não, mas a minha experiência nas pessoas que eu aluguei, a minha experiência foi essa. Então eu evito de alugar carro para pessoa que tem ali entre 18 e 25 anos. E uma outra faixa de idade que eu evito é acima de 60 anos também, tá? Por quê? Porque, cara, dirigir um carro 10 horas por dia, sei lá, 12 horas por dia, é uma coisa que cansa, né? Então, se a pessoa já tem uma idade mais avançada, vai ficar difícil dela dirigir bastante, dela aguentar ali o tranco. Tem gente aí, claro, que tem 60 anos e tem uma condição física excelente, que aguenta, etc., mas eu dou preferência para quem está ali entre, normalmente, uma boa idade é 30 e 50 anos ali, é uma boa faixa etária para alugar o carro que eu dou preferência, tá? Então, mas isso é uma regra absoluta? Não, se você quiser alugar para uma pessoa que tem, sei lá, 60 anos, por exemplo, mas você foi lá, conversou com a pessoa, viu que o cara ele é esforçado, ele está precisando, está querendo trabalhar, que ele tem ali uma condição física ali normal, então você pode alugar e testar. Se ele tiver dificuldade, você encerra o contrato. Se não, você continua com ele, não tem problema nenhum, tá? É só para ter uma base na hora de escolher e é o que eu uso para escolher também, tá? Então, o segundo critério
é esse de idade também que eu uso para selecionar o motorista, tá bom? Um outro critério que eu utilizo, e esse critério pesa bastante, é a caução. Tá? Eu sempre dou preferência para quem tem a caução ali à vista, quem tem também R$1.000, eu peço R$1.000 de caução, né? Então quem tem R$1.000 ali de caução à vista já é um fator que, lógico, junto com esses outros que eu falei também, eu vou usar para dar preferência na hora de escolher o motorista. Por quê? Porque a caução é uma das principais defesas imediatas ali que você tem quando você aluga o seu carro, tá? E por quê? Porque se, por exemplo, você alugou o carro, né? E aí o motorista está pagando, só que chega numa semana ali, ele não paga o valor da semana ali de R$500, por exemplo. Tá? Então, o que você vai fazer de forma imediata para se proteger? Você vai pegar essa caução de R$1.000, vai pegar essa dívida que ele tem de R$500, vai abater do valor da caução e aí você vai se pagar, né, com esse valor e vai devolver o restante para o motorista. Tá? Dessa forma você evita prejuízo. Então uma das formas de você evitar prejuízo nesse negócio, nesse investimento. Né? Então, como a caução tem essa importância grande, eu também dou mais preferência para quem tem essa caução de R$1.000 à vista ali. Mas também, se ele não tiver, se ele tiver, por exemplo, R$600 só de caução e tiver o resto do perfil bom, eu posso alugar o carro para ele, eu aceito R$600 de caução à vista, né, e parcelo o restante até completar R$1.000 de caução nas semanas. Então, por exemplo, o motorista já é cadastrado há 3 anos na Uber, tem 4.000 corridas, tá lá, tem 35 anos, 40 anos, não sei, mas só tem 600 de caução. Mas eu gostei dele, achei que ele tem um bom perfil, eu vou aceitar esses 600 e vou falar, ó, vamos fazer o seguinte, parcela aí esses 100 nas semanas quando você for pagando o aluguel. Então, ao invés de 500, me dá 600, ou então me dá 550, né? Vai me dando por semana parcelado até você completar 1.000. Depois a gente volta aí para o valor normal do aluguel. Você pode fazer isso também, tá? Então, o terceiro critério é a caução. O quarto critério que eu uso também para desempatar ou selecionar se, por exemplo, ele tem filho, né? Se ele tem filho, se é casado nem tanto, mas se ele tem filho, é um bom critério isso. Por quê? Porque normalmente quem tem filho tem que sustentar esses filhos. Então, quem tem que sustentar um filho não está de bobeira, né? Não está pegando o carro para só fazer um dinheiro extra aí qualquer e pronto. Não. Normalmente, isso pelo que eu vejo, né, também na prática, eu não tenho filho, tá? Mas é o que eu vejo sempre me relacionando com esses motoristas que têm filho, né, conversando com eles. E, cara, você vê ali que ele realmente trabalha porque ele tem que sustentar o filho e ponto. Então, ele vai levar a sério, vai trabalhar, vai tomar cuidado, né, vai usar o carro para fazer dinheiro e para sustentar a família dele. Né? Então, o fato do motorista ter filho, normalmente, também não tem como generalizar, mas normalmente é bom porque é o que motiva, né, o motorista ali a dirigir, a trabalhar, a levar a sério o que ele está fazendo, porque ele tem ali que sustentar a família dele, né? Ele e a família dele. Né? Então, isso é bom. Outra coisa também que eu peço é o comprovante de residência no nome dele, tá? E no máximo de 3 meses, né? Então, ou seja, um comprovante de residência recente, tá? E no nome dele. Por que isso é bom? Porque se eventualmente, primeiro, para saber se ele tem ali pelo menos uma residência fixa, né? Isso é importante. E porque, eventualmente, num caso você tenha que cobrar algum valor que extrapolou a caução através de uma ação judicial, você tem que ter o comprovante de residência dele ali, né? E de preferência atual. Tá? Então, é importante também esse critério, um motorista que tenha um comprovante de residência no nome dele. E uma coisa que eu estou fazendo recentemente agora também, que eu até fiz recentemente esse contrato, é um contrato novo, disponibilizei lá para o pessoal do programa Investidor Uber, né, para quem é investidor Uber, é um contrato de fiança. Tá? Então, além da caução, agora eu estou pedindo também que o motorista indique um fiador. Por quê? O que é isso? Se o motorista fez um contrato comigo,
alugou meu carro e ficou com alguma dívida, né, ele indica um fiador, ele indica uma pessoa que, se ele não arcar com o compromisso dele, com esse valor que ele me deve, eu posso cobrar não só ele, mas também uma outra pessoa que ele indicou, tá? Isso é um fiador, tem um contrato específico para isso, porque tem detalhes quanto a esse contrato, não é simplesmente um contrato qualquer de fiança. Por exemplo, para uma fiança ser válida, se a pessoa for casada, bem rápido aqui, tá? Se a pessoa for casada, tem que ter a autorização do cônjuge, né? Então isso tem que estar em contrato. Tem a questão que se chama benefício de ordem. Então, num contrato, o fiador pode abrir mão desse benefício de ordem. O que é isso? O fiador fala assim, tudo bem, eu sou responsável, mas primeiro, cara, esgota as vias lá do seu devedor e só depois você vem me cobrar. Isso em contrato dá para excluir isso, para você poder cobrar logo também o fiador, tá? Então, nesse contrato tem que ter esses detalhes, né? Por isso que eu sempre digo que o contrato tem que ser feito por advogado, tem que ser específico para esse investimento, para que você realmente tenha ali um instrumento poderoso em mãos, né, que você vai poder usar caso você precise. Então eu disponibilizei também esse contrato de fiança e esse é um dos critérios agora que eu estou usando também para selecionar do motorista, tá? Então esses são alguns exemplos, né, de requisitos que eu uso para selecionar um motorista antes de eu entregar o meu carro para ele também, tá bom? Deixa eu ver aqui agora alguns comentários que surgiram aqui no chat. Pessoal, quem tiver pergunta, fica à vontade, tá? Para mim é um prazer responder a todos que estão participando comigo aqui ao vivo, tá bom? Dessa live. A live fica mais dinâmica, né? Então, eu gosto bastante de responder comentário. O Luizinho falou o seguinte, a forma mais fácil de falar comigo, Luizinho, é pelo direct aqui, tá? Do Instagram. Então, assim que acabar a live, se você quiser falar alguma coisa particular comigo, me manda um direct aqui no Instagram que eu vou te responder com o maior prazer, tá bom? É só falar comigo por aqui que é o melhor lugar, tá bom? O Renato mandou joinha. Fala, Renato, beleza? A Adriana falou o seguinte, mas quem inexperiente não dá chance para essa pessoa para alugar um carro para estar fazendo Uber também? Então, Adriana, você até pode dar chance, né? Mas duas coisas com essa frase, dar a chance para alguém. A primeira é, se ele tiver os outros critérios bons e que te dê segurança, e esse for a única coisa, ele não tenha tanta experiência, você pode alugar. Mas você tem que ser um pouco mais rigorosa nesse início da locação, para saber se ele vai pagar, se não vai, se vai criar uma dívida, se não vai, tá? Tem que prestar atenção. E por quê? Essa é a segunda coisa, porque que você tem que entender o seguinte, essa questão de dar uma chance para a pessoa que está começando, você tem que entender e lembra dessa frase, que a parte mais vulnerável nessa relação não é o motorista, tá? Essa relação entre você que está alugando o seu carro e o motorista, tá? Não é o motorista a parte mais vulnerável. A parte mais vulnerável é você. Por quê? Porque quem está botando o patrimônio em jogo, quem está arriscando, entre aspas, né, que está investindo o patrimônio, o carro, é você. Então quem tem mais a perder? O motorista ou você? Né? É você. Então entenda que é você que tem que tomar muito cuidado, você que tem que se proteger e fazer um negócio profissional para que você realmente ganhe dinheiro e tenha lucro nesse investimento e não tome prejuízo. Então, cuidado com essa questão de o motorista ter que dar chance para o motorista e coitado, entre aspas. Claro, você tem que ter empatia pelo outro, obviamente, né? Você não tem que agir de nenhuma forma errada, nada do tipo, mas você tem que se proteger. É o seu negócio, é o seu investimento, então só cuidado com essa questão de dar chance para o motorista e etc. Tá bom? Mas você pode sim, se ele não for tão experiente, desde que cumpra os outros requisitos aí, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ivan Terrível falou o seguinte, bom dia, já tenho Siena 2013 a gás e alugo a 400 por semana, você acha o valor justo? Cara, Ivan, depende de onde você é. 400 por semana, de certa forma, se você for parar para pensar, você está com uma rentabilidade excelente em cima de um Siena 2013, vamos botar aí que ele vale 28 mil, não sei, 30 mil. 30 mil está te rendendo R$400 por semana, né?
4, 8, 12, 16, 1.600 por mês, né? Se você parar para comparar, um apartamento de 200 mil rende a metade disso. Então, cara, vale a pena? Vale, com certeza. Agora, para você saber exatamente o valor que você poderia estar alugando, ou que é o máximo que você consegue, ou o que é o razoável para o mercado onde você mora, o ideal é você anunciar o seu carro na OLX, tá? Não agora, né, que a gente está nesse período de recessão, de coronavírus, mas assim que isso passar, vai ser um bom momento para você ver aí o valor que é o melhor para você alugar o seu carro, tá bom? E o Ivan falou o seguinte: eu também quero já comprar o segundo carro de 30 mil, qual você me sugere? Não precisa ser de 30, né? Você pode comprar ali entre 20 e 25, cara. Tem excelentes carros que você vai conseguir alugar e ganhar o mesmo valor desse Siena. O Siena é um excelente carro, eu tenho um Siena alugado, mas hoje em dia eu não compraria um outro Siena, só se tivesse uma excelente oferta, né? Uma excelente oportunidade. Eu compraria, por exemplo, um Uno, um Fiesta, um Palio, um Sandero, carros ali que eu consiga 2013, 2014, nessa faixa de 20, 25 mil, tá? Eu não gastaria esse valor a mais aí de forma desnecessária, porque se você parar para pensar, o Siena de 30 e o Uno de 20, 22, vai te dar aí, no seu caso, R$400 por semana. Aqui no meu caso, R$500 por semana, entendeu? Então, é isso. Você tem que investir o menor valor possível para, dentro do razoável, claro, né? E dentro do que pode entrar na Uber, para que você tenha o retorno mais rápido também possível desse investimento. Beleza, Ivan? O Henrique falou o seguinte: bom dia, amigo, comprei mais um Ford Fiesta Sedan 2014, 18 mil. Foi bom, foi ótimo, Henrique. Ótimo, mesmo, pagou muito bem. A FIP dele, cara, do Sedan 2014, do Fiesta, deve estar o quê? Uns 23, 24 ou mais um pouquinho até, né? Cara, tá muito bom, comprou muito bem. Parabéns aí, cara, você vai ter uma margem muito alta da FIP e isso é importantíssimo, porque imagina aqui, ó, no caso do Henrique, tá? O Henrique comprou esse Ford Fiesta por 18 mil, sendo que na FIP vale 25, sei lá, vamos botar aqui. E aí ele aluga esse carro, não que isso vá acontecer, fica tranquilo, é só título didático mesmo, título de exemplo, tá, Henrique? Mas vamos falar que você alugou esse carro e no dia seguinte deu PT no carro, sei lá, tá? Vamos bater na madeira aqui, mas vamos dizer, alugou, deu PT no carro. Você vai receber a FIP por esse carro, você vai receber 25 mil. Então, em uma semana, você ganhou 7 mil aí, só por ter colocado esse carro para alugar, né? Você pagou 18, a FIP dele é 25, o seguro vai te pagar a FIP do carro, então você já lucrou aí 7 mil. Sem ter quase que esforço, sem ter um esforço mínimo, tendo um esforço mínimo, né? Então essa distância que você deu da FIP é excelente, você fez um ótimo negócio e parabéns aí por essa sua compra aí. Valeu, Henrique. E não vai acontecer isso não, fica tranquilo, é só a título de exemplo mesmo, tá bom? A Adriana falou, Fiesta por 18, bem barato, sim, foi uma excelente compra mesmo. Jerônimo falou o seguinte, o que é mais interessante, comprar um carro à vista ou entrada mais financiamento? E não se descapitalizar. Jerônimo, é estratégia, cara. É o seguinte, você comprando um carro à vista, você não está adquirindo dívida nenhuma, né? Então, você investiu aquele valor e aquele valor já está retornando de imediato para você e ponto. É uma coisa bem simples. Você vai ter que se descapitalizar, né? Mas você, por um outro lado, não tem dívida nenhuma com banco, com financeira e nada. Agora, essa outra opção, você consegue até, de repente, com o mesmo valor, sei lá, 25 mil, botar 2 carros, né? Através de um financiamento, você vai ganhar o dobro, mas você está usando o dinheiro de uma outra pessoa, né, jurídica no caso, né, está usando um dinheiro de um financiamento, você está adquirindo uma dívida de certa forma, mas tem o bônus de você ganhar o dobro. Então, cara, é estratégia, é só você entender o que você quer fazer. Se você quer ter um carro só, mas se descapitalizar, mas não ter dívida nenhuma, ou se você prefere ali ter dívida, mas por outro lado ter 2 carros e ganhar ali o dobro financiando, tá? E já te adianto que vale a pena financiar, que é uma pergunta também bastante comum, vale, tá? Por quê? Porque o carro, ele dá lucro suficiente para ele se pagar, para ele pagar o valor da parcela do financiamento, pagar os gastos fixos, desde, claro, que você contrate o seguro correto, o rastreador correto, né? Ele vai pagar esses gastos fixos também e ainda vai sobrar um valor
que você pode usar ali para fazer uma reserva de segurança, né, justamente para garantir esse financiamento. Você pode adiantar outras parcelas desse financiamento, ou se você tiver caixa, você pode tirar de lucro para você também, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta aí. A Adriana falou o seguinte: agora sedã nem recomendo, tem motorista que quer economizar no combustível. Essa questão de sedã ou hatch, eu só compro carro hatch pelo valor, né? Porque sedã o valor do carro sedã é um pouco mais caro. Então, como eu não invisto a mais pelo carro ser sedã, né, 90% dos meus carros são hatch, né, só os mais antigos, que, por exemplo, o Siena é um carro sedã, tá? Porque à época eu não pensava dessa forma. Hoje em dia eu penso, né, em investir o menor valor possível para ter o retorno mais rápido. Então, essa questão de sedã ou hatch, claro, se chegar um Siena 2014 a 24 mil para mim com 50 mil km, aí é óbvio, também não vou deixar de comprar só porque ele é sedã, tá bom? O Eber Martins falou o seguinte: queria saber se você tem um WhatsApp específico para escutar ou compartilhar seus vídeos. Se diz um grupo específico só para compartilhar coisa, ainda não, tá? O pessoal aqui, a gente está trabalhando em criar um canal no Telegram para eu compartilhar, né, todos os vídeos que eu mando no YouTube, no Instagram, no IGTV, mas por enquanto ainda não. A gente está com esse projeto, vai criar um canal no Telegram aberto só para compartilhar esses vídeos que eu posto sempre, mas por enquanto você pode me procurar no canal do YouTube, Rafael Reis Investidor UB, tá? Rafael com PH, né, que lá tem todos os meus vídeos, e aqui no Instagram também tem vídeo todo dia, né? Eu estou fazendo bastante live recentemente, tá bom? Agora, um grupo de discussão, um grupo dos investidores, faz parte do programa Investidor Uber, que é meu programa de acompanhamento, que por enquanto está com as vagas fechadas, mas agora no início de abril, depois da semana do carro rentável, eu vou abrir mais algumas vagas, tá? Então, se você quiser saber mais, vá lá em investidoruber.com.br e se cadastra lá para participar primeiro dessa semana do carro rentável, que vai ser um evento 100% online e gratuito, tá bom? O Henrique falou com a Adriana, falou do Fiesta, provavelmente, né? 52 mil km rodado, única dona, foi top demais. Cara, Henrique, mandou muito bem mesmo, cara. Foi excelente compra aí, tá bom? Parabéns aí. Henrique falou: obrigado, as dicas do amigo estão ajudando muito. Que bom, Henrique, que bom mesmo, cara. Valeu, que bom que eu consigo ajudar aí, tá bom? E vamos ver se mais alguém tem pergunta aqui. O Jonathan falou o seguinte: nessa crise, qual seria o valor ideal para a semana? Boa, Jonathan, eu fiz uma live sobre esse assunto especificamente, né, sobre estratégias que eu trouxe lá de dentro do programa Investidor Uber, né, justamente por que fazer durante esse período que a gente está passando aqui, dessa crise, né, de coronavírus. E, cara, para você saber o valor ideal que você tem que reduzir para continuar o carro alugado, né, durante esse momento, enquanto as coisas não voltam ao normal, é você fazer as contas do seu investimento especificamente. Então, por exemplo, o meu valor, eu posso cobrar um valor baixo, razoável, porque os meus carros, por exemplo, não são financiados. Então, os meus custos fixos com esse investimento é só seguro, rastreador e manutenção, né? Então, eu consigo ainda ali botar, se eu quiser, um valor bem baixo e continuar valendo a pena. Agora, por exemplo, se você tem um carro financiado, você tem que botar o valor do financiamento nessa conta, né, para saber se vale a pena você deixar o carro rodando e o motorista pagando, por exemplo, 250, 300 de aluguel durante esse período, ou então parar mesmo o carro porque não vale a pena esse valor. Tá bom? Então, faz a conta com base nos seus gastos fixos e estipula aí um valor que seja razoável para você e também que o motorista consiga aí, continuar pagando durante esse período, tá? Mas tocando nesse assunto, pessoal, quem ainda não me ouviu falar isso, esse período agora de crise, de coronavírus, não é um momento, na verdade, para a gente pensar em rentabilidade, em lucro, né? É um momento para a gente conseguir ganhar ali um mínimo que seja suficiente para deixar o carro rodando até as coisas se normalizarem. Por quê?
Porque quando as coisas se normalizarem, cara, vai ter uma demanda gigantesca, né, de gente precisando e querendo alugar carro. Por quê? Porque, infelizmente, tem muita gente agora que está ficando desempregada, que está perdendo o emprego, né? Então, a gente vai ter a oportunidade não só de conseguir recuperar o nosso negócio, né? Recuperar esse tempo que a gente está tendo que diminuir o aluguel, mas também de ajudar, de certa forma, essas pessoas, dando essa oportunidade para elas trabalharem, né? Que muita gente vai precisar trabalhar porque vai ficar desempregada, tá? Então, a questão agora para a gente que aluga carro é segurar esse período com o valor do aluguel aí baixo ali mesmo, até que isso passe, porque quando passar vai ser o momento que a gente vai conseguir recuperar esse tempo perdido aí, tá bom? O RH Nóbrega falou o seguinte: bom dia, não tem investimento inicial, um consórcio financiamento vale a pena? Será que existiria dificuldade de vender o veículo por conta das parcelas restantes? Então, RH Nóbrega, vale a pena, como eu acabei de falar aqui mais para trás, né? Porque o próprio carro vai se pagar e com esse valor que vai sobrar ainda, você pode já adiantar essas parcelas e você pode ter uma outra opção ainda, que é você não focar na revenda desse carro, porque quando você compra um carro para alugar para motorista de aplicativo, você tem duas estratégias, né? Você pode comprar um carro com uma quilometragem baixa, deixar o carro alugado até 90, 100 mil km e vender, que aí você vai lucrar com o valor do aluguel e com o valor da revenda desse carro, você vai ter dois lucros aí bons. Ou então você tem a segunda estratégia, que é você comprar o carro e deixar ele alugado aí, cara, até 300, 400 mil km aí e focar no lucro com o aluguel. Então, nessa questão do financiamento, a melhor estratégia é essa. Você deixa o carro aí alugado até 300, 400 mil km, vai chegar um momento que você já recuperou o valor total do carro, né, sendo que é o próprio carro que você pagou, você não tirou dinheiro do seu bolso, né, e você vai ter um investimento lucrativo dessa forma. E aí o valor que você conseguir vender com a revenda é um a mais aí que você vai ter, tá? Então você tem essa estratégia também que você pode fazer, mas lembrando que nessa segunda estratégia, o segredo, né? Por que o meu Siena está aí já com mais de 300 mil km e continua me dando lucro? Porque eu cuido da manutenção preventiva dele, né? Então eu não deixo ficar sem óleo, né? Eu troco sempre o filtro. Essas manutenções pequenas são importantíssimas para o seu carro conseguir aí sobreviver por muito tempo ainda e continuar te dando lucro por bastante tempo também, beleza? Deixa eu ver aqui as outras perguntas. O Jerônimo falou: com a crise muita gente vai querer alugar carro quando acabar a quarentena. Seria bom já comprar carro quando a crise estiver acabando? Pois é, Jerônimo. Cara, eu sinceramente acho que sim, tá? Por quê? Esse período, cara, que a gente está de quarentena, né, que a gente está nesse momento aí de recessão, entre aspas, que ainda não é uma recessão, né, mas o ideal é, primeiro, você estudar o investimento, você se aprimorar, né, o máximo possível, ganhar experiência teórica, pelo menos, o máximo possível, para quando isso acabar, você já, se você ainda não tiver nesse negócio, né, você já entrar já de forma profissional nesse negócio, já começar a ganhar dinheiro, né, com isso, até por causa da demanda que eu acabei de falar. E essa questão da compra do carro, eu acho que sim, cara. Eu acho que assim que tiver as coisas se normalizando, vai ter muita gente vendendo carro porque vai estar precisando de dinheiro. Então é um momento de comprar e até já preparar o carro para quando isso voltar ao normal, você já alugar sim, porque eu acho que você vai conseguir aí carros em excelente valor, né? Vai dar para negociar muito bem o valor dos carros, tá bom? Aí você, se você não for alugar agora, enquanto ainda as coisas voltaram ao normal, você já vai preparando, vai mostrando seguro, rastreador, já deixa ele pronto, porque aí quando as coisas se normalizarem, você vai lá e aluga esse carro, tá bom? O Henrique falou: brigadão pela dica, de verdade, valeu, Henrique, obrigado aí por participar da live. A Adriana falou o seguinte: mas o carro Uno não é fraco para rodar, não daria mais manutenção em vista de outros carros como Celta, Sandero, que são carros mais forçados? Não, Adriano, o Uno, na minha opinião, cara, sem brincadeira, é o melhor carro para rodar. A manutenção é muito barata. É mito esse negócio de ele, quando tem GNV, ele é fraco para rodar, né? Ou então ele, por ser um Uno, é fraco. Não, isso não é verdade. Eu tenho 2 Unos, eu tenho um Uno já há mais de um ano rodando. Cara, carro excelente para esse investimento.
né? Eu acabei, inclusive, né, de comprar um Uno, postei aqui no Instagram também. Ele não está rodando por causa dessa questão do coronavírus, mas já estou preparando ele, já vou deixar ele engatilhado para quando isso passar eu já botar ele para rodar também. Mas não é não, tá? Eu tenho um feedback excelente e, na minha opinião, é um dos melhores carros aí para você alugar nesse investimento, tá? O José mandou joinha, Jerônimo, Hugo, Davi, beleza, valeu pessoal. O Vix mandou joinha aí, valeu. O Jonathan falou o seguinte: vi um Up 2017 a 29 mil, vale a pena ou não em uma agência? Cara, um Up 2017 29 mil, você tem que ver a FIP dele, a quilometragem dele, o estado que ele tá também. Joga ele num site chamado CarCheck, tá? C-A-R-C-E-C-H. Cara, Ferrocheck, deixa eu escrever aqui, porque de cabeça C-H-E-C-K. Check, CarCheck, tá? Porque você joga lá para você saber o histórico desse carro, né? Se ele é de leilão, se não é. Tem um monte de informação sobre esse carro. Então, antes de comprar, principalmente de agência, é bom você conferir isso também, tá bom? Para ver se você não está comprando um carro que de repente é de leilão e não te avisaram, né? Mas a princípio, cara, 2017, 29 mil, tá um pouquinho acima do valor que eu gosto de comprar, mas não tá ruim não, tá? Você consegue comprar mais barato que isso, né? Mais um ano inferior, tá? Se você comprar esse carro, não vai estar fazendo um mau negócio não, só que eu prefiro gastar um pouquinho menos pelo carro, tá? Mas, Jonathan, de qualquer forma, confere lá, tá bom? Mariluce falou, você coloca limite de quilometragem? Não. Eu não coloco limite de KM, mas eu controlo no rastreador para ver se ele não está dividindo o meu carro com uma outra pessoa, né? E por quê? Porque senão meu carro vai desgastar o triplo, né? Então, se eu olho no rastreador e todo dia o motorista dirige 18, 20 horas por dia, cara, ele está dividindo o meu carro com uma outra pessoa. E eu proíbo isso através do contrato, e se eu ver isso, eu vou encerrar o contrato, tá bom? Iago falou, quais as suas dores de cabeça quando alugou seu primeiro carro? Cara, eu tive muita dor de cabeça porque eu alugava de qualquer jeito, né? Na verdade, não é porque eu era desleixado, é porque eu não tinha experiência, eu não sabia como fazer. Então, para eu aprender mesmo, até para eu poder vir aqui hoje, aqui nessa live, falar para você qual é a melhor forma de fazer, cara, eu tive muito prejuízo com isso, eu aprendi na marra, né? Eu aprendi perdendo muito dinheiro, né? Para hoje saber justamente como me defender para que nada do que aconteceu já comigo aconteça. Eu vou falar aí detalhadamente isso na semana do carro rentável, agora que vai começar dia 6. Tá? Então, se você não tiver inscrito ainda, Iago, se inscreve lá, investidoruber.com.br, tá bom? Vai ser online, vai ser gratuito também, então eu vou falar bastante sobre isso também aí, tá bom? Jarli falou, bom dia, em relação ao contrato, qual a validade dele? O contrato... na faculdade de Direito tem um jargão bem famoso, né, que diz que o contrato faz lei entre as partes, tá? Então a validade do contrato é como se fosse uma lei entre as pessoas que assinam. O contrato tem 100% de validade e ele tem que ser cumprido, desde que seja um contrato que esteja de acordo com a lei e específico para aquele investimento, para aquele negócio que você está fazendo com aquela pessoa. Porque se não for de acordo com a lei e esse contrato for levado a juízo, o juiz vai olhar esse contrato e vai ignorar as cláusulas que estão escritas nele, porque ele não está de acordo com a lei. Então, por isso que é importante que o contrato seja feito por advogado, porque o advogado sabe o que é legal ou não, o que pode constar em contrato ou não, tá? E tem que ser específico também, porque não adianta nada você fazer um contrato que tem uma cláusula lá falando de apartamento se você está alugando um carro, tá? Então tem que tomar cuidado, mas se ele for específico e de acordo com a lei, ele é 100% válido sim, tá? O Minox BR falou, minha pergunta é a seguinte, comprei um carro à vista por 30 mil, aqui na minha cidade a média é 450, 500 por semana. Estou pensando em colocar por 560 por mês, com contrato de 3 anos. E no final do contrato ele fica com o carro. Cara, pois é, o problema é que isso daí não é uma locação, isso é um contrato de leasing, né, cara? Eu acho bem mais complicado o contrato de leasing, até porque se der algum problema,
né? Tem um monte de detalhe que não está pacificado ainda na legislação. Então, por exemplo, imagina que ele te pagou aí 60% do valor do carro e aí depois ele para de pagar. E aí tem um problema que é, o que você pode fazer? Você vai pegar o carro de volta, ou então vai ter que vender esse carro para pagar essa dívida, ou o motorista tem o direito de ficar com o carro e você ter que cobrar ele judicialmente, entendeu? Tem outra coisa, outro ponto quanto a esse assunto no caso, se ele está comprando o carro a leasing, ele teria que pagar o seguro, ele teria que pagar o rastreador, você vai delegar isso a ele, se ele não pagar o seguro, se ele não pagar o rastreador, entendeu? Então, eu não gosto, eu acho lucrativo muito mais a locação do carro do que esse modelo de leasing, tá? Mas se você quiser fazer, você também tem que ter um contrato específico para isso, tá? Não serve contrato de locação, tem que ser um contrato de leasing, tá? Mas como é um outro negócio, não é uma coisa que eu faço, até já fiz, mas já para ter certeza mesmo que não valia a pena, mas enfim, como eu não faço, eu não vou me prolongar muito quanto a isso não, mas só para não te deixar sem resposta aí, tá bom? João, é possível conseguir um motorista nesse momento? Cara, até é possível, mas o ideal, se o seu carro está parado, é permanecer pelo menos mais um tempo parado até tudo se normalizar. Enquanto isso, cara, você vai estudando, vai se aprimorando nesse investimento, sempre tem algo que você tem que aprender, né? Sempre há algo a se aprender, então vai se aprimorando, vai estudando e quando isso normalizar, você aluga o seu carro. Tá? Isso se for possível, né? Claro, se você tiver um financiamento, não tiver valor para pagar, primeiro tenta negociar esse financiamento. Senão, aí tudo bem, você pode alugar o seu carro e é possível, porque tem gente aí que precisa trabalhar, precisa pagar as contas e vai precisar de um carro para alugar. Só não sei se você vai conseguir alugar por R$500 por semana nesse momento, né? A gente tem que ser realista que não só o país, mas o mundo está passando por um momento complicado, um momento que, ao meu ver, é provisório, né? Não só porque está afetando a saúde global, mas está afetando também a economia global, então não tem como sustentar por muito tempo, né? Medidas vão ter que ser tomadas, já estão sendo aí, né? Então, nesse momento, o ideal é fazer isso aí que eu te falei, tá bom, João? O Gustavo falou, nessa época é melhor deixar o carro parado. Sim, se for possível, eu também acho, tá? Deixar o carro parado agora, por enquanto, é o melhor. Eu tô com o carro parado aqui também, tem alguns meus que estão rodando ainda, mas eu já tô com o carro parado também porque eu decidi que nesse momento é melhor, tá? Eu assumo apenas troca de óleo e seguro e ele ficaria com o IPVA e demais. Pois é, cara, mas e se ele não pagar o IPVA, entendeu? Se o carro for parado numa blitz, se o carro for rebocado, cara, é muito detalhezinho que não vale a pena, né? Na minha opinião, tá? Isso é a minha opinião. Você pode fazer, não tem certo e errado, né? Eu tô dando a minha opinião sobre esse investimento. Eu acho a locação uma coisa muito mais simples e você não perde o patrimônio no final, né? Você está rentabilizando ali um patrimônio e o patrimônio continua seu, tá bom? Carolina mandou um olá, fala Carolina. Falou, obrigado por inspirar a todos nesse momento, seus vídeos ensinam e ajudam muito. Obrigado, valeu Carolina, muito obrigado. O Alexandre falou, o Uno é muito bom, mas fujam de 3 cilindros, comprei um para alugar, peças e manutenção muito caras. Alexandre, de 3 cilindros eu ainda não tive experiência não, mas bom esse seu feedback aí, se você já comprou aí e viu que a manutenção é mais cara, e cara, é detalhe, realmente eu acredito em você, porque tem alguns detalhes de um carro que é ótimo, que pode fazer ele se tornar um carro não tão bom, né? Por exemplo, um Palio normal, aquele redondinho, é excelente para alugar. Agora, um Palio Sport, cara, que já tem algumas peças mais enfeitadas, mais coisas do tipo, não é tão bom. Por quê? Porque essas peças aí específicas para essa série Sport do Palio são muito caras, né? E aí já torna uma manutenção de um carro que é excelente, barato, numa manutenção mais cara, né? Então, tá aí a dica do Alexandre, então, aí sobre esses 3 cilindros e a minha do Palio também, né? Dessa questão do Palio Sport, né? O Ivan perguntou, você tem algum Classic? Aqui em Salvador é um carro custo-benefício muito bom, mas nunca ouvi falar dele. Já aluguei um Classic, sim, é um carro, cara, que tem uma manutenção excelente, né? É um carro sedã muito barato, né? As peças são muito fáceis de achar, só tem que tomar um cuidado extra com a bomba dele, que, assim, pela minha experiência, queima fácil, né? Então tem que deixar sempre combustível líquido, mesmo se ele tiver GNV, não pode deixar na reserva, isso qualquer carro, mas principalmente no Classic.
E o único detalhe nele é que os motoristas reclamaram um pouquinho dele, por ser um carro mais apertado, um carro meio feinho, na opinião deles, né? Mas assim, foi um carro que eu aluguei e que me deu lucro de certa forma, tá? Mas antes de você comprar, anuncie ele aí para você já ter esse feedback quando as coisas voltarem ao normal aí, tá bom, Ivan? A Dilma, o Palio é um bom carro. Então, falei aqui agora, sim, desde que não seja o Sport, é um excelente carro, tá? Tem um, tá rodando aí, é ótimo. Tem um Classic 2012 e queria saber até quando consigo trabalhar com ele. Então, Dry, não tem como ter certeza, né? Porque duas pessoas podem definir isso. Pessoas, né? Primeiro a Uber define o ano mínimo que você pode continuar com o carro e outro é o município onde você mora, pode estabelecer isso aí, tá? Então a gente não tem como ter certeza, eu não posso te falar, ó, tem mais 2 anos, mais 1 ano, a gente depende desses dois fatores aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Jarli, obrigado, Rafael, você é top, obrigado, valeu, pessoal. O Júnior Dionísio falou o seguinte: quanto custa para elaborar um contrato específico para aluguel do veículo? Então, Júnior, é o que eu falei no início da live aqui, o contrato eu disponibilizo no meu programa de acompanhamento, tá? Que é o programa Investidor Uber. Mas por enquanto as inscrições estão fechadas, tá? Eu vou fazer agora a Semana do Carro Lucrativo, que vai ser um evento 100% online gratuito, e no final dessa semana eu vou abrir algumas vagas para o programa, onde eu disponibilizo tudo que você precisa, contrato, checklist, um grupo só de investidores, tá? Então, o que você tem que fazer agora é entrar no site investidoruber.com.br e se cadastrar para participar da semana e para você ficar por dentro quando eu abrir aí, agora no início de abril, né, essas poucas vagas que eu vou abrir para essa nova turma, tá bom? O Gustavo falou, eu acho R$500 pesado para o motorista pagar, e ainda mais quando a crise passar. Se tiver mais gente desempregada, vão ter mais motoristas rodando. Então, Gustavo, mas isso de 500 pesado para o motorista pagar, cara, é ótimo esse tipo de comentário que você faz, porque a gente tem que pensar sempre de forma crítica, né? Em tudo, cara, em tudo, principalmente no investimento, né? E, cara, essa questão de ser pesado para o motorista pagar é ponto de vista, tá? Por quê? Porque você está olhando com olhos de quem, né? De quem tem um carro próprio, de você que de repente, não sei se você dirige ou não, né? De você que, vamos supor que você não dirige, tá? Posso estar errado, mas só para a gente argumentar, de você que não dirige carro. Agora, cara, imagina uma pessoa que, cara, não tem carro. Imagina uma pessoa que está desempregada, que tem 2 filhos, 3 filhos em casa, que a esposa ou o marido também está desempregado, que tem um nome sujo, tá? Vou dar um exemplo só pra gente, porque isso já aconteceu comigo, vou até contar aqui. E, cara, a única opção para ela não consegue alugar de locadora, né? E mesmo até porque alugar de locadora é extremamente desvantajoso, eu tenho um vídeo falando sobre isso, mas imagina essa pessoa. Essa pessoa, cara, não consegue emprego, a única oportunidade dela fazer um dinheiro que vale a pena, que ela vai conseguir pagar as contas de casa e alimentar a família dela, seria dirigir por aplicativo. E ela vai precisar de um carro de um particular para trabalhar. Essa pessoa que está realmente precisando, cara, sustentar a família, ela vai conseguir, isso depende, claro, do lugar, né, do estado, mas na maioria das vezes, aqui no Rio, vamos falar aqui do Rio, ela vai conseguir, cara, trabalhar, dirigir, trabalhar pesado, não é um trabalho fácil, não, em nenhum momento eu falo que é um trabalho fácil, mas é um trabalho, ela vai conseguir trabalhar pesado para conseguir pagar o aluguel e ainda fazer um valor que seja suficiente para pagar as contas dela e pagando aos poucos e alimentando os filhos, alimentando a família dela. Cara, teve um motorista, logo quando eu comecei, que eu não gosto muito de contar essa história porque eu não gosto de ficar parecendo que eu tô... Mas enfim, teve um motorista no início, que quando eu comecei, até que alugou o meu March, né, cara, que um dia ele virou para mim, eu aluguei para ele o carro e ele virou para mim e falou o seguinte, falou assim, cara, Rafael, um dia que eu tava fazendo a vistoria com ele, ele falou assim, Rafael, cara, porra, cara, não sei se eu já te falei isso, mas, pô, você, salvou minha vida, cara. Por quê? Eu perguntei, né? Ele falou assim, porque, cara, justamente isso, eu tava desempregado, porra, eu tava com a minha família lá, minha mulher desempregada, pô, eu tenho 2 filhos, já não tava vendo opção de como botar comida em casa. E, pô, a minha única opção, sendo sincero para você, era aqui não é emprego. Opa, foi mal, recebi uma ligação aqui. Enfim, era um emprego, entre aspas,
que era aqui no morro do lado, aonde eu moro, que era fazer a segurança de um cara que tem no morro aqui. Só que, vou te ser sincero, eu ia fazer isso, só que a expectativa de vida de quem faz isso, cara, é muito pequena, né? Porque essa pessoa que faz a segurança do dono do morro aqui, não sei se era dono do morro, enfim, de alguém lá, é pequena porque se tiver algum problema, se tiver outra pessoa que vai invadir o morro, alguma coisa do tipo, sou eu que vou ter que ficar, né? A pessoa vai embora, o cara vai embora e eu que vou ter que ficar ali, enfim. E, cara, eu já estava quase aceitando, porque senão eu não ia conseguir dinheiro para sustentar minha família. E você, cara, eu não tinha a calção inteira, ele falando para mim, porque ele tinha 600 na época, você aceitou parcelar a calção, enfim, me deu essa oportunidade e, cara, eu consegui dirigir e pagar as minhas contas aos poucos, consegui sustentar minha família. Então, cara, entenda que você está ganhando dinheiro nesse investimento, isso aconteceu comigo, isso é real, e você está ganhando dinheiro nesse investimento, você está empreendendo, mas em consequência, por mais que essa, sendo sincero, não seja o objetivo, não é nada filantrópico, mas você, em consequência, está dando oportunidade para alguém trabalhar, cara, entendeu? Você não está fazendo nada de errado, tem que parar com isso de que empreender, né, de que lucrar com um investimento é errado, é ruim. Pô, não é, na prática isso não é verdade, você dá oportunidade, você dá um emprego, entre aspas, né, porque não é um emprego, mas a pessoa está ganhando dinheiro também com isso, para que a pessoa se sustente e sustente a família dela, né? Cada pessoa tem uma realidade, cara. De repente, para uma pessoa, R$500 por semana é pesado. Por quê? Porque aquela pessoa tem o próprio carro, aquela pessoa não precisa trabalhar tanto. Eu não estou falando que é o seu caso, tá, Gustavo? É só o exemplo ainda. Não precisa trabalhar tanto para sustentar a família, etc. Mas, cara, vai ter gente que vai querer muito pagar esses R$500 e vai conseguir pagar e fazer o dinheiro para ela sustentar a família dela aí também. E vale a pena, beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Vou ter que responder rápido agora. Acabei me alongando um pouco, porque já vai terminar aqui o horário da live. E eu vou ter que encerrar aqui. O Instagram vai mandar encerrar. Então vamos lá. Ó. Oficial Oliver. Bom dia, Rafael. Com relação ao aluguel nessas crises de motorista, estou querendo devolver o veículo. É uma opção permanecer e não perder muito. A opção é pegar o valor da semana e dividir por KM. Você deu opções, né? Não foi nenhuma pergunta. Isso aí. Você pode elaborar estratégias, sim, para você tentar manter o seu carro aí com o mínimo possível nesse período, ou então, se não valer a pena o valor que você está estipulando, é pegar o carro de volta nesse momento, enquanto a gente está nesse período aí de coronavírus, de recessão, né? O Gustavo falou, mais motoristas, menos viagens para... era uma conclusão do seu comentário anterior. O José Flávio falou, bom dia, meu amigo, você poderia tirar minha dúvida? Tenho 2 Ford Ka Sedan e outro hatch. Aqui no Rio, com essa crise, eu estou cobrando R$400. Só que motoristas não têm calção para me pagar. Cara, sem calção, eu prefiro, sinceramente, não alugar, porque eu não tenho essa proteção imediata, né? Eu prefiro ou alugar por um valor menor, de repente 300, mas com calção, ou então deixar meu carro parado por enquanto a gente está ainda nesse período aí, tá? Pessoal, vou ter que responder mais rapidinho aqui. Gustavo, já são 10 motores na Uber, ainda... Seguindo naquela pergunta, fora os taxistas e mesmo o preço de Uber. Gustavo, mas, cara, essa questão de que vai estar lotado, isso é uma suposição, né, cara? Eu já faço isso há 3 anos também e, cara, em nenhum momento eu tive dificuldade em alugar meu carro nesses 3 anos que eu alugo. Se eu pegasse essa ideia e botasse na minha cabeça e falasse, não vale a pena, não vou alugar, cara, eu não teria minha locadora hoje em dia, eu não estaria alugando, não teria mais de 400 pessoas lá no programa Investidor Uber alugando carro. Então, cara, não deixa essas limitações, né, essas crenças limitarem a sua cabeça, não. Não sei se foi alguém que te falou ou se você mesmo chegou nessa conclusão, mas, cara, se você realmente quer entrar nesse investimento, se você realmente quer ganhar dinheiro com isso, o negócio é tentar, cara. Tem que ter coragem e ir lá e tentar para ver realmente se vale a pena ou não, tá bom? O José falou, por causa da crise vale a pena. Deve ter sido algum outro comentário, né, José? Que veio cortado. Mas enfim, deixa eu passar aqui, tá acabando. O Raul, kkk, mas o que o Gustavo Magalhães, os motoristas morrem, mais o que o Gustavo Magalhães, foi um comentário, Raul, não entendi muito bem, vou passar aqui para dar tempo. A Drai falou, o que seria mais viável, vender veículo particular ou dar ele de entrada e parcelar o restante? Lembrando
que ele vai sofrer uma desvalorização. Então, isso aí é negociação. Você tem que ver qual o melhor valor no seu carro que você quer dar de entrada. Se você consegue um valor maior por ele, dando de entrada ou vendendo. Tá? Você tem que pesquisar, fazer lá, ver as ofertas, as propostas, né? E ver o que você consegue melhor. Né? Anuncia ele para venda enquanto você vai procurando essas propostas de dar de entrada aí, ver qual o máximo que você consegue nele aí, tá bom? Se você quer trocar de carro. Deixa eu ver aqui. Bom, enfim, deixa eu passar aqui. Então é isso, pessoal. Já acabou o tempo aqui possível. Pessoal, é isso. Queria agradecer a todos aqui presentes, tá? Muito obrigado pela presença de todos, tá bom? Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, conversar com todo mundo. Muito obrigado com todo mundo. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Eu vou encerrar porque já está encerrando aqui o tempo, né, de live aqui que o Instagram permite. Então, muito obrigado. Até a próxima. Quem ainda tem alguma dúvida, me manda por direct que a gente conversa lá no direct, tá bom? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.